Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Rapaz, eu gravei o vídeo todinho, você acredita que não saiu o som? Provavelmente pode ter coisas ali que Deus não queria que a gente falasse, né? Então a gente não pode ficar chateado, a gente tem que seguir em frente, vamos gravar novamente e vamos aprender mais. Afinal de contas, quanto mais a gente repete, faz parte da didática, né? Mais a gente aprende. A câmera está balançando um pouco porque eu troquei a câmera do celular pela câmera do computador nesse primeiro momento, tá? Então vamos lá. Começa assim: o Espírito diz claramente no final dos tempos, né? A Harit Hayamim, algumas pessoas apostatarão da fé por dar atenção a espíritos enganadores e questões ensinadas por demônios, tá? Esse Aharit Hayamim que eu falei é a forma judaica, né, hebraica, de falar sobre o fim dos tempos, tá? E por que eu não consegui nem equalizar esse microfone? Talvez o som não fique tão bom, vamos ver depois no final, né? Mas por que o Espírito diz claramente à igreja? Isso foi dado em forma de profecia, né? E que profecia pode ter sido essa? A gente pode supor, se a gente abrir lá, por exemplo, Atos no capítulo 20, tá? Atos no capítulo 20, algo que foi falado em Éfeso, inclusive, né, quem estava lá no momento era Timóteo, né? Atos no capítulo 20, no versículo 28, vai dizer assim para a gente, ó: cuidem de si mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como líderes, para pastorearem a comunidade messiânica de Deus, que ele obteve com o próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos cruéis surgirão do meio de vocês, e eles não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que ensinarão perversões da verdade, para atrair os discípulos. Por isso, fiquem alertas. Lembre-se de que durante 3 anos, dia e noite, jamais deixei de diverti-los com lágrimas nos olhos. Então, talvez aí o Espírito disse claramente através dessa profecia. Talvez, tá? Ela se encaixa muito bem aqui. E quando a gente fala de fim dos tempos, muita gente fala assim: nós estamos aguardando os fins dos tempos, ou estamos vivendo os fins dos tempos agora. Não, os fins dos tempos, eles já vêm desde lá. Tá? Se a gente for ler 1 Coríntios capítulo 10, né, que a gente já estudou, a gente vai ver justamente falando sobre isso. Então, essas pessoas que estão apostatando da fé, elas não estão apostatando simplesmente hoje, não, elas já estão apostatando de muito tempo. Se você for ver a quantidade de perversão de ensino que teve dentro da religião cristã, né, que hoje é até difícil da gente discutir. Você vai discutir Natal com muita gente, é complicado você discutir Natal com algumas pessoas. Isso foi uma perversão de um ensino, lá de trás, né? Como é que discute agora? Então, as pessoas apostataram da fé desde lá. Muita gente, aos pouquinhos, porque num primeiro momento a igreja era muito forte no sentido de mão pesada, de violenta, né? Se você não andasse segundo os conceitos que a igreja determinava, os dogmas, ou seja, não o que estava na palavra, aquilo que a igreja determinava, você ia para a fogueira. 85% das vítimas da Inquisição foram judeus, tá? A igreja também tem uma parte dentro da tentativa de exterminar os judeus. Não foi só Hitler, não é só agora o Hamas, tá? Existe muita coisa na história, né? Então, as pessoas já apostatam da fé desde lá. Hoje, com o conceito moderno que o mundo vive, com a tecnologia que o mundo vive, com o desenvolvimento da ciência, as pessoas hoje moldam a sua própria religião. Elas definem: não, isso aqui eu quero, né? Abre-se a Bíblia e faz um checklist. Não, Senhor, isso aqui eu rejeito, isso aqui eu quero, não, isso aqui é bom. Opa, prosperidade eu quero muita prosperidade aqui. Não, mas espera aí. Obedecer esse mandamento aqui eu não quero, não. Não, isso aqui eu também não quero, não. Não, esse aqui também não quero, não. Né? Então, desde lá, esses espíritos enganadores, né, e esses conceitos, ensinos ensinados por demônios, acabam atraindo a atenção das pessoas. E se a gente for olhar de uma forma religiosa, por exemplo, que tipo de ensino a gente conseguiria visualizar? Primeiro, as religiões orientais. As religiões orientais, elas trazem Deus como um ser impessoal,
né? Elas têm até conceitos subbíblicos ali no meio, né? Mas no final das contas, no final da história, é um você joga assim meio que Deus pro canto, né? E você foca no conceito da sua vida. Outra coisa também que é ensinamento de enganadores, as seitas, que nós vamos chamar de seitas. Eu não gosto dessa palavra seita, porque todas as religiões são seitas, no conceito da palavra, tá? Mas aí vamos chamar de seitas subcristãs, que são aquelas religiões que vão deturpar o conceito de Cristo. Eles vão trazer um conceito de Cristo inadequado, né? Então você pega, por exemplo, não vou citar religiões aqui, porque não é nem querendo ser politicamente correto, porque eu não sou politicamente correto, mas é só porque de repente eu posso agredir alguém que não está pronto ainda para entender esse conceito. Mas vocês sabem que existem religiões que pegam Jesus e tiram totalmente a divindade dele, né? Existem religiões que deturpam a Bíblia e falam, não, olha, aqui desceu um anjo aqui, desceu fulano aqui e falou que isso aqui não serve, só serve essa parte da Bíblia, outra parte da Bíblia, tá? Essas religiões, elas também são baseadas, infelizmente, em conceitos demoníacos, tá? Por que eu falo isso? Porque a Bíblia está aí para mostrar para a gente. A Bíblia é nossa referência. O próprio judaísmo não messiânico, o judaísmo que não acredita em Jesus Cristo, milita contra o evangelho, milita contra o conceito do nosso Messias, de Jesus, né? Eles aguardam um outro Messias. Aí você tem secularismo que está dançando dentro da igreja de hoje, você tem o humanismo, você tem o ateísmo, você tem o gnosticismo, você tem uma série de religiões aí, de conceitos religiosos que são deturpados, né? São ensinamentos deturpados. O que também está, nossa, está na crista da onda hoje. Nem sei se isso, acho que isso é muito velho, na crista da onda, né? Mas eu sou velho, então está tudo certo. Na crista da onda aí, o cristianismo liberal, né? O que é o cristianismo liberal? Olha, faz o seguinte, né? Eu tenho aqui a Bíblia, eu vou usar as verdades aqui na Bíblia para algumas coisas, mas para outras eu vou passar a mão, porque eu não posso afastar ninguém da igreja. Não, fulano não vai vir para a igreja se não tiver luz piscando, se não tiver parede preta, e etc e tal, tá? Existem esses conceitos. Fora desse âmbito religioso, quais são outras coisas que são ensinamentos do diabo? Quantas pessoas estão aí lutando pela legalização de drogas? Droga não é algo que parte do Senhor. Tem muitos textos falando a respeito disso, né? Bebida de forma liberada, não contra necessariamente a bebida alcoólica, mas de forma desenfreada, né? Principalmente para adolescentes. A gente já sabe que o álcool faz mal para o cérebro dos adolescentes, faz mal para o cérebro das crianças, né? Uma quantidade de orgias sexuais, de sexos ilícitos, busca desenfreada por riqueza, né? Um monte de movimento ideológico que bota uma bandeira bonitinha na frente, mas por trás é completamente demoníaco, né? Você fala, por exemplo, o pessoal que cuida do meio ambiente. Gente, cuidar do meio ambiente é fantástico, é maravilhoso, é uma pauta positiva, mas por trás eles vão, sabe, colocando os conceitos da ideologia de esquerda, né? E vai colocando ali aos pouquinhos, minando a cabeça, principalmente dos nossos jovens. Nós temos ocultismo, nós temos astrologia, parapsicologia, nós temos inclusive a cabala dentro do judaísmo. Gente, essas coisas hoje em dia não necessariamente vêm às caras, não. Quantas vezes no Instagram nós nos vemos assim, ó, poste uma foto assim, assim, assado, senão você vai ter tanto dia de azar. Faça isso. Não, ó, hoje nós vamos sair porque hoje o meu ascendente está em tal local. Isso não é ensinamento adequado. Isso não é proveitoso para o crente, tá? Também a gente pode atribuir aí também o falso, a gente pega Deus, vamos tentar desenhar um pouco, né? Você pega Deus e você cria um conceito diferente dele, né? Você pega Jesus e você cria um conceito diferente de Jesus. Você pega a Bíblia e cria um conceito diferente da Bíblia. Isso daí é ensinamento inadequado, né? Ai daquele que mexer em algo da palavra, né?
É, outras coisas também que até atrapalham, de certa forma, as pessoas a entenderem que essas coisas são conceitos do inimigo. Por exemplo, a pessoa que ama o pecado ali, ele está tão comprometido com um determinado pecado que qualquer tipo de ensino que vai mostrar para ele que ele está no caminho errado, ele despreza. Né? Há um amor excessivo pelo pecado. E também há a questão da falta de temor. Há ainda muita falta de temor. Aliás, o temor é algo que está, infelizmente, morrendo. E esses ensinos demoníacos, gente, eles procedem da hipocrisia de mentirosos, como Paulo diz. O inimigo ele vai se utilizar de seres humanos. Né? Por exemplo, existe um cidadão chamado George Soros, que é um cara que financia tudo quanto é porcaria que você pode imaginar no mundo, tudo que é ruim para a sociedade, para a família. Ele é um cara que alimenta conceitos de esquerda. Esse cara é um cidadão que está sendo usado pelo inimigo. Através dele, ele está financiando pessoas que estão transmitindo ensinamentos inadequados, políticas inadequadas. Então, o inimigo ele vai se utilizar de seres humanos. E Paulo fala a respeito da nossa consciência. A nossa consciência, assim como todas as coisas da natureza humana, elas podem ser literalmente arruinadas. Por exemplo, um cleptomaníaco. O cleptomaníaco entra num local, às vezes ele é um cara que é rico, mas ele faz questão de roubar algo porque ele tem prazer naquilo. Como está a consciência desse cara? Será que a consciência dele não dói em relação a isso? Será que ele não está disposto a ter transformação na vida dele? E coisas menores, gente. Sonegação de imposto, por exemplo. Pessoas que fazem pagamento debaixo dos panos, que faz determinados tipos de situações para obter favores. Né? Existe muita coisa nesse tipo. Né? No vídeo passado eu citei e vou citar aqui também, porque pecado a gente comete e a gente tem que confessar. E a gente tem que se arrepender e deixar de fazer. Eu uma vez fui num parque aquático, crente, pastor, né? E fui comprar uma carne. A carne acho que era R$ 80, se eu não me engano. Eu cheguei no meio do caminho, o garçom falou: cara, eu faço para você por 40, só pega lá por trás comigo. E aí eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e a gente foi pegar o de 40. Cara, a consciência da gente pesou na hora. A gente já tinha feito a besteira. A gente botou a carne na mesa e a gente assim beliscou literalmente, nem teve prazer em comer aquilo, porque a gente sabia que tinha cometido algo ilícito. E agora o que tinha que fazer? Se arrepender, né, e não fazer mais. E serve hoje como exemplo, como eu estou fazendo aqui hoje, usando isso como exemplo para a gente não vir a cometer determinados tipos de situação. Então a gente tem que aprender a examinar a nossa consciência, a gente tem que ter sensibilidade, né, na nossa consciência para poder a gente obedecer aquilo que Jesus falou lá para a mulher, né? Agora vá, abandone a sua vida de pecado, né? Então, a minha sensibilidade veio depois, veio com delay, né? Eu era ter tido aquela sensibilidade na hora. E, cara, assim, é muito difícil a gente falar do que passou, mas certamente no meu coração, na hora veio: não faça isso. Mas você passou por cima daquilo para cometer o pecado. Para quê? Para você ter um benefício, né? Para você ter algo ao seu favor, tá? Bom, esses falsos mestres aí que Paulo está se referindo, né, que são hipócritas, mentirosos, que são as pessoas que fazem esses ensinamentos do inimigo, ele cita lá em Atos, no capítulo 20, ele cita em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 também, tá? Algo que, não sei se eu falei para vocês, não, falei sim. Falei sim. Pegando as anotações aqui. Muito bem. Bom, aí esses falsos mestres estavam proibindo o casamento e exigindo abstinência de alimentos, tá? Aqui há um ponto que a gente pode parar para poder refletir. Primeiro é que Paulo ele não era contrário à autodisciplina, tá? A você se disciplinar, a você deixar de comer algo, ou você deixar de fazer algo em prol do reino de Deus. Tá? Isso fica muito claro para a gente quando a gente vai em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24. O que
Paulo, na verdade, está condenando aqui é o ascetismo, tá? O que Paulo está condenando aqui é as pessoas fazerem isso para proveito próprio, né? É exatamente como o legalismo. O legalismo vai pelo mesmo caminho. Não, eu vou obedecer aqui porque Deus agora vai ser obrigado a me abençoar, né? A obediência, cara, é um dever seu. Deus não tem que te dar nada por conta disso. A obediência é uma forma de você mostrar a Deus que você tem fé e que você tem amor, tá? A obediência, ele é um combo de fé, que é de fidelidade, né, e de amor. Eu mostro que eu amo a Deus obedecendo os mandamentos. Eu mostro a Ele que eu acredito nele e que sou fiel a Ele guardando os mandamentos. Então Deus não te deve nada por aquilo que você está fazendo de certo, tá? Ele não te devia nada, ainda te deu a coisa mais preciosa do mundo, que é a salvação. Deixou o filho dele morrer na cruz, derramar o sangue dele lá por sua causa, por minha causa, que não merecemos nada. Você eu não sei, mas eu não mereço nada, né? Então, existiam pessoas ali que estavam querendo transformar essas coisas em forma de mortificação do corpo para o próprio corpo e para benefício próprio, tá? Bem característico do gnosticismo, tá? Então Paulo era contrário a isso. E quando fala de abstinência de alimentos aqui, não significa que está sendo abolida a lei de Kashrut, a lei de dietética judaica, né? A lei lá de Levítico capítulo 11, tá? Não está sendo cancelado nada aqui, tá bom? Claro, existiam mestres ali no meio que utilizavam-se da obediência às leis alimentares que os judeus precisam ter para tentar alcançar gentios. Tinha isso, tá? Tinha sim. E o gentio não era obrigado a deixar de comer nada. O judeu sim, mas o gentio nada. Eram duas coisas que batiam muito, os que os mestres ali, alguns mestres dentro da igreja ensinavam. Era obrigar as pessoas a comer o que não está restrito a eles comer, né? É algo que a pessoa pode tomar uma decisão lá na frente. Moisés é pregado todos os sábados na sinagoga, Atos capítulo 15, mas você não era obrigado a comer. Então, imagina, gente, os judeus eram a única religião ali monoteísta. De repente, vem Jesus Cristo. Aí, os judeus que acreditaram nele ficaram super felizes. De repente, opa, os gentios estão entrando também. Pô, mas os gentios comem qualquer coisa. Pô, mas os gentios estão acostumados a fazer isso. Os gentios estão acostumados a festejar no dia fora do sábado. Então, alguns ali ficaram, não, eles têm que obedecer, eles agora fazem parte do reino de Deus conosco, eles têm que fazer aquilo que tem que ser feito. Mas não foi para isso que Jesus chamou os gentios, né? Não foi para isso em específico, tá? Então, tinha assim no meio ali, tá? Mas não significa aqui que Paulo está retirando a lei alimentar, tá bom? E é até interessante que no conceito judaico ele é um pouco diferente do conceito cristão, tá? Como é que acontece normalmente? Normalmente, você, antes de comer, você recita uma bênção. Você vai lá e recita uma bênção. Depois que você se alimentou, está de barriga cheia, aí você vai fazer uma oração maior, mais extensa, tá? Há uma certa lógica nisso, né? Porque as pessoas não comiam como a gente come hoje. No tempo bíblico, as pessoas não comiam como nos tempos de hoje. Esse negócio de 3 refeições, pelo menos no dia, isso aí não era comum no tempo bíblico, não. As pessoas saíam para a lavoura, por exemplo, né, se alimentavam, saíam para a lavoura, voltavam em determinado horário, ou então almoçavam ali em determinado horário, e no final do dia comiam alguma coisinha, às vezes nem coisas pequenas. Era fruta, eram outros tipos de coisa, mas não era essa alimentação como a gente tem hoje, que você vai ali no mercado e compra. Não é tão fácil, não é tão simples. Você tem que pegar lenha para poder você fazer alguma coisa no fogo. Não é tão simples assim, não era tão simples, tá? Então, você imagina o cara chegando cansado, tendo que vai fazer uma oração gigante, de meia hora, né? Seja sincero, você acha que o coração dele vai estar 100% em Deus? Vai ser difícil, porque ele está sentindo fome. A fome vai apertar, ele vai sentir. Então, o conceito judaico é literalmente isso. Então, você faz as bênçãos ali antes da alimentação e depois
você faz uma oração maior, tá? Eu separei aqui uma bênção para vocês, né? Que é a bênção que é feita antes da refeição, que diz assim, ó: Bendito seja Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que alimenta o mundo inteiro com a tua bondade, graça, amor e misericórdia. Tu dás alimento a todo o ser vivo, porque o seu amor perdura para sempre. Em sua imensa bondade, jamais nos faltou alimento. Pelo seu grandioso nome, que ele nunca nos falte. Uma vez que tu nutres, sustenta, faz o bem a todos e fornece alimentos a todas as criaturas que criastes. Bendito seja Adonai, doador do alimento a todos. Tá bom? Então aqui está uma bênção. Aí come, tá? E outra coisa que é interessante, o judeu não abençoa a comida, ele já entende que a comida é uma bênção. Aquilo já é uma bênção que está chegando, né? Eu não vou abençoar, ele já é uma bênção. Então ele não abençoa a comida, ele abençoa a Deus, tá? É diferente pra gente. Normalmente o cristão, quando a gente vai orar, a gente fala assim, né? Abençoa essa comida, Senhor, e tal. Né? Normalmente a gente já entende que a comida é uma bênção. Então a gente abençoa a Deus que nos proveu a comida, tá? Bom, e aí, dando continuidade ali entre o versículo 3 e 5, Paulo diz, pois tudo que Deus criou é bom, mas nem tudo que Deus criou é alimento. É porque quando você vai ler isso aqui, você já está com a cabeça direcionada com o ensino que você teve no passado, né? Você teve um ensino de que a lei não prestava e que a lei não precisava ser obedecida, etc e tal. Aí quando você chega aqui, você fala, não, pô, peraí, então a lei alimentar aqui está falando da lei alimentar, né? E automaticamente você já flui para esse conceito, né? Mas tudo que Deus criou é bom, sim, tudo que Deus criou é bom. Só que nem tudo que Deus criou é alimento. Ah, Juliano, mas Deus criou o diabo é bom? Não, o diabo não é bom. Mas o propósito dele, na minha visão pelo menos, não é arrastar você para o inferno. Deus não quer que você vá para o inferno, não, meu amigo. Deus não quer que você morra espiritualmente, não. O inimigo, ele serve a Deus. Ele tem lá as suas vontades, etc e tal, mas ele serve a Deus. Ele não pode fazer nada fora daquilo que Deus determina. Ai dele, se ele tentar. Ai dele. Tá? Então, o propósito dele é conduzir você à percepção de que você precisa de Deus. Porque quando você está arruinado, ele está pisando na tua cabeça, e aí você finalmente consegue enxergar Deus, e você estende a mão para Deus, e Deus tira você daquela situação, aí você passa daquele que estava sendo pisado àquele que está pisando agora. E o propósito dele foi de levar você de volta para Deus. Tá? Mas ele não é bonzinho não, e não estou passando a mão na cabeça dele também não. Tá bom? Bom, muito bem. Eu perdi alguma coisa aqui que eu tinha marcado para poder passar para vocês, né? Não, acho que não. Acho que eu passei sim. Amém. Vamos seguir. Bom, aí no versículo 8 é interessante que, apesar de o exercício físico, né? Paulo vai falando a respeito do exercício físico. Paulo não era contra você fazer exercício físico, não, tá? Pelo contrário, exercício físico é muito bom para a sua saúde, você precisa fazer exercício físico, isso vai te ajudar numa série de situações, tá? Porém, você não pode transformar o seu corpo, que tem que ser cuidado, porque é templo do Espírito Santo, em algo que se torna um ídolo na sua vida. Tem muita gente que vive uma vida de culto ao corpo. E essa vida de culto ao corpo, até o culto à própria saúde. Ah, mas eu quero cuidar da minha saúde. Sim, você tem que cuidar da sua saúde. Claro que você tem que cuidar da sua saúde. Isso não se discute. Mas a partir do momento que você esquece tudo e a saúde sua vira prioridade, ocupa o lugar de Deus, você está transformando a sua própria saúde em um ídolo. Tá? Então, Paulo ele não é contra nenhum tipo de exercício, é só a respeito disso aí mesmo, de transformar, as pessoas transformarem aí o corpo num instrumento de culto, tá? Inclusive, o próprio Timóteo talvez se beneficiaria do exercício ali, né? Você vai pro capítulo 5 aqui de 1 Timóteo, você vê que Paulo vai dando ali uma orientação para ele tomar um pouco de vinho, né? Porque ele era ruinzinho do estômago, tá? Então, Timóteo ali, pelo menos naquele momento, estava debilitado, né?
E é imprescindível a gente faça exercício, gente. O exercício físico hoje, com a quantidade de massa muscular que você tem, por exemplo, se você for parar na UTI, pode determinar a sua vida ou morte, tá? Se você tiver, por exemplo, um acidente de carro, bater a sua cabeça, seu cérebro inchar, você precisar tirar um pedaço da calota craniana, por exemplo, para diminuir a hipertensão, e for um tratamento muito longo, né, onde você vai ficar sedado muitos dias e vai ter que combater infecção, uma série de coisas, a quantidade de massa muscular que você tem pode determinar tanto a sua vida quanto a sua recuperação, tá? Então, muito importante fazer exercício físico, mas por favor, não transformem o corpo de vocês em objeto de culto, tá? Bom, e aí no versículo 10, no Deus vivo que é o libertador, especialmente dos crentes. Eu vou pegar para ler, porque eu acho que vale muito a pena a gente botar aqui. E eu vou ler ele por completo para vocês. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz assim, ó. Na verdade, é por causa dela que trabalhamos e lutamos. Temos a esperança depositada no Deus vivo, que é libertador de toda a humanidade. Libertador de toda a humanidade. De modo especial dos que confiam. Eita, peraí. Deus é libertador de toda a humanidade, mas em especial daqueles que confiam, daqueles que são crentes. Aqui há um probleminha, tá? Que pode ser interpretado e essa interpretação pode estar errada, tá? Mas nós vamos tentar mostrar uma direção para vocês aqui. Eu já vou até abrir aqui em Romanos, no capítulo 2, porque Romanos capítulo 2 pode nos ajudar nessa situação. Diz assim, ó, quer ver só? Porque Deus não demonstra favoritismo. Todos os que pecaram fora da estrutura da lei morrerão fora da estrutura da lei. E todos os que pecaram sob a estrutura da lei serão julgados pela lei. Porque não são os meros ouvintes da lei quem Deus considera justo, antes são os praticantes do que a lei diz considerados justos à vista de Deus. Opa, peraí. Então, porque os meros ouvintes da lei, ou seja, os meros ouvintes da palavra, não são aqueles que Deus considera justos, antes são aqueles que praticam o que a palavra, o que a lei, né, que serão considerados justos à vista de Deus. Pois todas as vezes que os gentios que não têm lei fazem naturalmente o que a lei requer, eles, apesar de não terem lei, são uma lei para si mesmos. Por meio de sua vida, demonstram que a conduta ditada pela lei está escrita no seu coração. Sua consciência também dá testemunho disso, porque seus pensamentos conflitantes às vezes os acusam, outras vezes os defendem, até o dia em que Deus julgará os segredos mais íntimos das pessoas. Tá? Então, uma interpretação aqui pode ser que Deus, ele é o libertador de toda a humanidade, em especial daqueles que creem. Então, ele está disposto a libertar toda a humanidade, mas aqueles que creem seguem uma direção. Mas outra interpretação aqui pode ser que algumas pessoas que não creem necessariamente, e aí quando eu falo aqui crer, eu falo crer no Evangelho e crer em Jesus Cristo, podem ser sim salvas por Deus, porque o seu coração está escrita a lei do Senhor, porque naturalmente, mesmo sem conhecerem, mesmo sem terem ouvido falar, eles fazem aquilo que é certo diante de Deus e são considerados como justos. Tá? Poxa, Juliano, mas não pode ter salvação sem o sangue de Cristo. Sim, mas quem são os discípulos de Cristo? Aqueles que dizem que são ou aqueles que fazem aquilo que Cristo determinou para ser feito? Nós não sabemos como Deus irá interpretar. E quem sou eu, como é a interpretação desse caso à vista de Deus? E quem sou eu para dizer para Deus assim, ó, você não pode levar esse, o senhor tem que levar esse. Ó, esse indígena aqui não aceitou Jesus, está fazendo o que aqui em cima? Quem sou eu para dizer para Jesus e para Deus quem é que ele vai colocar na salvação e que ele não vai colocar? Eu, Juliano, creio em Cristo, creio no Senhor, sou pecador, confesso e dependente da graça de Deus. Talvez eu chegue lá e ele diga que eu não posso entrar, gente. Eu vou fazer o quê? Eu estou tentando aqui do máximo possível
fazer aquilo que ele me pediu. O máximo seria exagero demais, né? Porque o ser humano, a gente sabe que dificilmente vai fazer o máximo, né? A gente é preguiçoso, procrastinador, tem uma série de situações do ser humano. Mas a gente está tentando conduzir uma vida cristã, né? Dentro daquilo que Deus espera da gente. Ciente de que nada que a gente faça aqui vai nos levar à salvação, mas a gente está tentando mostrar fidelidade para Deus aqui. Certo? Agora, e o cara que nunca teve oportunidade de tocar numa Bíblia, de ouvir um pregador, né? Imagina lá dentro da China, lá no interiorzão da China, ou num país africano ainda tomado por... Gente, quer dizer que essas pessoas vão se perder? Talvez não. Talvez sim. Deus é o justo juiz e Ele irá fazer segundo a sua vontade. E eu que não sou bobo nem nada, vou baixar minha cabeça e vou falar, Senhor, se o Senhor está fazendo assim é porque é certo, é justo, é correto. Quem sou eu para falar alguma coisa? Amém? Mas fica essa interpretação aí, né, de a gente talvez admitir a possibilidade, né, de que algumas pessoas que não professam a fé necessariamente em Yeshua, nem em Jesus, por não terem nenhum tipo de conhecimento cognitivo, ou seja, não tiveram nada a respeito do Evangelho sobre suas mãos, talvez possam também alcançar a salvação aí pela misericórdia de Deus. Tá bom? Isso aí é o Espírito Santo que vai falar no seu coração. Não estou aqui criando doutrina, tá? Não é meu objetivo. Meu objetivo é apenas tentar mostrar para vocês aí a direção. Bom, mais de 30 minutos de vídeo. Eu estou numa outra plataforma agora, fica mais difícil de eu ver até o tempo. Estou gravando, como eu falei para vocês, pela segunda vez, né? Mas agora vai dar certo em nome de Jesus. Se chegou aí, se você viu esse vídeo até agora, é porque deu certo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Shalom.